Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio ficará transtornado com as revelações de Petra sobre a Irene ser a responsável pelo que aconteceu com Daniel. Fora de si, Caio vê que chegou o momento de acabar com Irene. Essa mulher vai pagar pelo que fez! E eu já sei o que eu vou fazer com ela! Caio e Petra vão até a mansão e o rapaz grita na frente de Antônio e Irene. Foi ela! Ela sabotou o carro para eu usar. Mas o Daniel pegou o carro e acabou sofrendo aquele acidente. Antônio fica fora de si e decide fazer algo com Irene, que faz Petra chorar desesperadamente. Em seguida, Irene é expulsa de casa. A vilã vê que não tem mais nada e decide fugir para não ser presa. Graça será desmaiada por Irene e quando acordar, verá que a vilã levou o seu filho. Junto com Danielzinho, Irene vai atrás de Vinícius e o obriga a fugir com ela. No entanto, Irene nota um detalhe e estaciona o carro na beira de um barranco. Ela ameaça jogar o carro. Marino grita para Irene não fazer isso com Danielzinho. Vai ser nesse momento que surgirá um herói inesperado. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Petra contar a Caio que foi Irene quem sabotou o carro no dia do acidente de Daniel. O rapaz entra em choque e questiona. O que você tá dizendo, Petra? A Irene que acabou com o meu irmão? Petra responde. É com você que ela queria acabar, Caio. Mas o Daniel que acabou indo. A minha mãe nunca gostou de você, Caio. Você sabe disso. Num momento de raiva, ela resolveu te tirar do caminho de uma vez. Ela pagou para sabotarem os freios do carro que você sempre usava. Só que naquela noite, o Daniel pegou o carro no seu lugar. Caio quase passa mal com a revelação e ainda em choque, diz: Então foi a Irene. Mas isso é horrível. Ela deu um fim no próprio filho. Como você ficou sabendo disso? O meu pai também sabe. Petra responde. Não, parece que só o Ramiro e o Kelvin sabiam. Eu procurei o Ramiro hoje de manhã. Ele não queria falar, mas o Kelvin acabou contando a lista de coisas contra a lei que a minha mãe fez. Caio a interrompe e pergunta. Então quer dizer que tem mais coisa? Meu Deus, o que mais essa mulher fez? Petra revela para Caio que Irene é culpada pelo homem que tentou acabar com Caio e Ademir, que ela mandou dar um fim na Dalva e no Ernesto, e que foi ela própria, com as próprias mãos, que mandou Sidney para o céu. Mais em choque ainda, Caio fala. A Irene é muito pior do que a gente pensava, Petra. Eu sempre soube que aquela mulher não valia nada, mas essa lista toda me deixa apavorado. Petra respira fundo, pega toda a coragem que tem e diz. E tem mais, Caio. Foi a minha mãe quem acabou com a Ágata. Com a sua mãe. Caio entra mais em choque ainda. E Petra confessa que mentiu para a polícia e que estava em casa na noite em que Ágata foi encontrada na escada. Petra diz que viu Irene e Ramiro na frente dela. Caio fica fora de si e fala. Que horror, Petra! A gente precisa fazer alguma coisa. Eu sei que ela é sua mãe, mas a gente precisa ir na polícia agora. Petra nem pensa duas vezes e fala. Eu concordo com você, Caio. Só que antes de ir na polícia, a gente precisa ir lá pra casa e contar tudo isso pro nosso pai. Mostrar pro Antônio La Selva quem a minha mãe realmente é. Caio concorda com a sua irmã
e mais nervoso ainda, diz: então vamos, eu dirijo. Eu quero fazer aquela mulher pagar por ter acabado com o meu irmão e por tentar acabar comigo. Chegou a hora da tua mãe pagar, Petra. Caio sai dirigindo com toda a raiva que sente e vai junto com a sua irmã furioso para a fazenda. Não demora muito até que eles chegam aos gritos e, furioso, Antônio questiona: mas o que é isso? O que vocês pensam que estão fazendo aqui depois de terem me traído? Irene se aproxima e Caio fala: nem eu e nem a Petra queria estar aqui. A gente veio para contar pro senhor quem essa mulher é de verdade. Contar que foi ela, que foi a sua esposa quem deu um fim no próprio filho. A Irene acabou com o Daniel. Foi ela. Nesse instante, um silêncio toma conta do local. Irene arregala os olhos e se desespera com a acusação. Antônio também entra em choque e, furioso, questiona: o que é isso? Que conversa é essa? Tremendo de medo, Irene diz: eu não sei do que eles estão falando. Era só essa que me faltava. Petra a interrompe e grita: para de mentir! A gente já sabe de toda a verdade. A gente sabe que foi você que pagou para cortar os freios do carro. A gente sabe que foi você quem mandou acabar com o mecânico e a esposa dele, que acabou com o Sidney. Irene percebe que eles já sabem de tudo, fica quase sem ar e gagueja: isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Antônio sente uma dor no peito, olha para a esposa e questiona: Irene, isso que eles estão falando, Irene? Caio diz: é a mais pura verdade. Tua mulher quis me tirar do caminho para ganhar a sucessão. Sabotou o meu carro, mas foi o Daniel que saiu dirigindo aquela noite. Irene começa a chorar como jamais chorou e implora: você não pode acreditar em um absurdo desses, Antônio. Você me conhece. Sabe que eu jamais seria capaz de fazer alguma coisa desse tipo. Por favor, Antônio. Você tem que acreditar em mim. Fora de si, Antônio grita: chega, Irene, chega! Você vai me contar a verdade agora. Eu sei muito bem que você seria capaz de tirar a vida do Caio da reta, pro Daniel ficar com a sucessão. Fala a verdade! Caio olha para Petra e fala: vamos deixar esses dois aí. A gente tem que resolver essa história, é com o Marino agora. Mais desesperada ainda, Irene grita: não! Por favor, não! Antônio entra na frente e grita mais alto: você vai me dar uma explicação agora, Irene! Anda logo! Caio se junta com Petra para ir até a delegacia denunciar Irene. Os vilões ficam sozinhos. Antônio a coloca contra a parede. Irene percebe que não tem mais como mentir e diz: todos os dias eu tenho que fazer um esforço enorme para esquecer. Não me faça reviver tudo outra vez. Sem saída, Irene começa a confessar tudo o que aconteceu no dia em que perdeu seu filho. Desde que você avisou que ia escolher só um sucessor, eu comecei a me preocupar. Fiquei com medo de que você escolhesse o Caio, mesmo sendo o Daniel a escolha certa, a única possível. Mas você não se decidia nunca, e a minha relação com o Caio foi piorando. Poucos dias antes de perder o Daniel, eu e o Caio tivemos uma briga. Ele jogou na minha cara que o Daniel nunca saberia tocar a parte braçal da fazenda. Eu fiquei furiosa com a arrogância do Caio, mas sabia que ele estava certo. Então eu decidi que ele tinha que sumir. O resto você já sabe.
Como eu ia imaginar que justo naquela noite o Daniel ia pegar aquele carro? Ainda mais no estado de nervos em que ele estava. Mas a culpa de tudo isso não é minha, Antônio. É do Caio. Desesperada, a vilã ajoelha aos pés do marido e fala: Você precisa me perdoar, Antônio. O vilão a interrompe e questiona: Como você tem coragem de culpar o Caio pelo que você fez? Eu nem sei como é que você conseguiu continuar vivendo depois do que provocou. Agora sai daqui. Eu nunca mais quero te ver na minha frente. Nunca mais. Mais desesperada ainda, Irene diz: Não, Antônio. Por favor, você não pode fazer isso comigo. Eu imploro. Não. Antônio começa a pegar as roupas de Irene e jogar pela janela enquanto grita: O seu lugar não é aqui. O seu lugar é na cadeia. Como pode alguém fazer isso com o próprio filho? Suma daqui antes que eu mesmo decida fazer justiça com você. Irene continua chorando, implora perdão de joelhos, mas Antônio não volta atrás com a decisão e coloca para fora de casa. A vilã percebe que perdeu tudo, chora mais ainda e diz: Já que ele me colocou para fora, eu preciso fugir. Eu tenho que sair dessa cidade antes que a polícia me pegue. Mas eu não vou sozinha. Enquanto isso, Caio e Petra fazem a denúncia de Irene a Marino. O delegado junta os pontos e diz: Agora não me restam dúvidas de que a Irene acabou com a Ágata. Ou pelo menos ajudou. Isso tudo que vocês contaram já é o suficiente para efetuar a prisão dela. Eu vou pedir um mandado para o juiz de plantão. Nesse momento, Irene aparece completamente descontrolada e vai até a casa de Graça. A moça aparece sozinha na sala, quando de repente escuta um barulho e questiona consigo mesma: Ué, o que é isso? Esse barulho veio lá do quarto do Danielzinho. Graça decide ver o que é, e quando entra no quarto, toma um susto enorme ao ver Irene com o seu filho no colo. Nervosa, Graça questiona: O que é isso, Irene? Como você entrou na minha casa? Solta o meu filho! Irene responde: Essa casa é minha, Graça. Esqueceu que eu tenho a chave? Nervosa, Graça tira o bebê do colo de Irene e coloca de volta no berço. No momento em que Graça termina de colocar Danielzinho no berço, Irene acerta um objeto na cabeça dela. Em poucos segundos, Graça cai desmaiada no chão. Algum tempo depois, Gladys aparece, toma um susto enorme ao ver sua filha caída e a socorre. Graça! Graça, minha filha! O que aconteceu? Desnorteada, Graça se levanta e fala: Foi a Irene. Meu Deus! O Danielzinho! Graça olha para o berço, vê que o seu filho não está lá e entra em pânico. Desesperada, ela grita: Mãe, a Irene sumiu com o Danielzinho. A Irene me acertou para fugir com o meu filho. Mãe, eu vou acabar com aquela mulher. A gente precisa fazer alguma coisa. Gladys também fica desesperada. Graça telefona para Marino e quando ele atende, avisa: Graça, eu converso com você depois. Tô indo lá na mansão dos La Selva prender a Irene. Graça diz: Não, Marino, não. A Irene fugiu. Ela passou aqui em casa, fez eu desmaiar e levou o nosso filho. Marino, a Irene tá fugindo com o nosso filho. O nosso Danielzinho. Quando escuta aquilo, Marino fica furioso, desliga o telefone e avisa Caio e Petra. A Irene tá fugindo. Ela passou lá na casa da Graça e pegou o Danielzinho. Silva, Mesquita,
Coloquem todas as viaturas na rua, agora! Vamos cercar essa cidade atrás da Irene. Peçam ajuda das delegacias vizinhas. Eu vou acabar com essa mulher se ela fizer alguma coisa com o meu filho. Apavorada, Petra diz: Meu Deus, Caio, olha o que a minha mãe tá fazendo. Caio propõe ajuda e uma enorme caça por Irene começa. Enquanto isso, a vilã aparece junto com Danielzinho na frente de Vinícius. O geólogo estranha o jeito da mulher, percebe que ela está fora de controle e pergunta: Irene, o que você está fazendo aqui? Esse não é o filho da Graça? Irene responde: É, mas agora ele é meu filho, Vinícius. Nosso filho. Eu tô fugindo com ele. Você vai vir com a gente e vamos ser uma família nova. Vinícius se assusta mais ainda e pede: Calma, Irene. Irene o interrompe e fala: Calma, coisa nenhuma. Você vai vir comigo. Vinícius vê Danielzinho no colo de Irene, teme pelo garoto e decide obedecer à mulher. Vinícius entra no carro com ela. Irene coloca Danielzinho no banco de trás e corre para fugir. Com medo, Vinícius disfarça e envia uma mensagem para Marino com a sua localização. Irene continua dirigindo e fala: Eu prometo que a gente vai ser muito feliz, meu amor. Prometo. Enquanto isso, Marino dirige, vê a mensagem e questiona: O geólogo tá me mandando a localização dele? Meu Deus, a Irene pegou ele também. Rapidamente, Marino corre até a localização que Vinícius enviou e coloca todas as viaturas atrás deles. Não demora muito até que Irene percebe que está sendo seguida pela polícia e fala: Meu Deus, descobriram a gente. Isso não podia ter acontecido. Não podia. Irene olha para Vinícius, vê o telefone na mão e grita: Foi você que me entregou para a polícia! Desesperado, Vinícius fala: Irene, você tá fora de si. Irene treme de medo, percebe que não tem como escapar e para o carro na beira de um precipício. Assustado, Vinícius pergunta: O que é isso, Irene? Irene responde: Eu vou acelerar. Eu perdi todo o sentido da minha vida. Marino chega logo atrás junto com os policiais e percebe que Irene poderá acabar com eles a qualquer momento. O delegado se aproxima e pede: Não faça nada, Irene. Por favor, não faça nada com o meu filho. Vinícius também implora: Deixa a gente sair daqui, Irene. Pelo amor de Deus. De repente, Petra chega desesperada junto com Caio. Chora mais ainda e impede: Não faça nada, mãe. Por favor, eu te imploro. O Danielzinho não tem culpa de nada. Pensa no Daniel. Irene começa a chorar, fica mexida e fala: Tudo bem, eu vou me entregar. A vilã desce do carro. Marino corre para resgatar o seu filho e Irene é algemada, enquanto Petra chora junto com Caio. Você acha que o Antônio deveria ser preso junto com a Irene? Você acha que o Vinícius combina mais com a Iraê ou com a Irene? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.